Oi, meus queridos, voltamos aqui para a leitura do nosso livro A Cura de Bert Hellinger. Estamos já finalizando, eu achei que seria já o último capítulo, mas tem mais um ainda, inclusive com perguntas e respostas, bem interessante. Para quem está vendo depois a gravação, todos os vídeos, os capítulos com as leituras comentadas estão no YouTube. Então você pode entrar lá no YouTube e assistir. Bert Hellinger é um filósofo alemão que traz muitas compreensões e reflexões sobre a vida como um todo. E aqui ele fala sobre a cura, tornar-se saudável, permanecer saudável. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal vai chegando e a gente começa a leitura aqui. Vamos dar um tempinho aí. No último capítulo a gente falou sobre os vícios. Ele traz aqui também uma reflexão sobre a alimentação e o tanto que a alimentação interfere e acaba ajudando nessa produção de doenças, né? O nosso lado emocional nos adoece, a nossa postura na vida nos adoece e também a nossa alimentação nos adoece. Então ele traz bastante reflexão. É um livro que eu li pela primeira vez em 2018. E depois que eu li este livro, eu decidi, aliás, eu parei, né, de comer carne, uma opção pessoal minha. E estou desde então mudando a minha alimentação, né? Experimentando coisas novas, sempre percebendo do que o meu corpo precisa, porque às vezes nesse estudo mais ortodoxo aí, né, essa medicina mais tradicional, vê como se a mesma coisa fosse gerar o mesmo resultado em cada pessoa, e isso não é verdade. Então, talvez uma alimentação que é bom para um, não é bom para outro, né? Não seja bom para outro. Então, buscar conhecer o nosso corpo e saber o que é melhor para ele, né? Então, com a constelação familiar, a gente aprende muito a perceber o nosso corpo, através do nosso corpo, o que é bom. E aí com isso a gente consegue caminhar melhor em direção à saúde, à cura e permanecer saudável, né? Tornar-se saudável e permanecer saudável, como é o título aqui do livro. Então a gente vai começar a leitura e o pessoal vai entrando aí e a gente vai dando continuidade, tá bom? Nós estamos no capítulo O Nosso Corpo e hoje eu vou ler aqui uma parte que ele fala sobre a luz. A luz ilumina. Ela clareia para nós o que antes era escuro. A grande luz ilumina por si só.
Por exemplo, o sol. Outros tipos de luz não iluminam por si só, são iluminados por outra luz e refletem a mesma. Por exemplo, a Terra e a Lua. Elas iluminam apenas porque refletem a luz de outra coisa que ilumina. Aquilo que se ilumina por si, vemos principalmente de longe. Por exemplo, a luz das estrelas que brilham nas mais longínquas galáxias. Onde não há luz, não podemos ver. Precisamos de luz para ver. Na constelação familiar, a gente trabalha muito essa questão de trazer a luz, né, para ser visto. Então, o papel da constelação familiar é revelar, né, aquilo que precisa ser visto. Então, onde não há luz, que é aquilo que está no nosso inconsciente, não podemos ver, precisamos de luz para ver. Então, a constelação faz esse movimento de trazer para o nosso consciente. Deu uma queda de energia aqui, mas estamos aí. Também falamos de uma luz interna e a chamamos de iluminação. E também se fala da luz da razão. Também falamos de raios de luz, quando uma conexão até agora oculta vem à luz partindo da escuridão. Por que estou dizendo isso tudo? O que isso tem a ver com a doença e cura? Muitos adoecem devido à ignorância. Sua luz interna já não se acende. Eles tateiam no escuro. Muitos adoecem por seguir uma luz falsa, que os conduz ao engano. Ao invés de seguirem sua luz interna, em sintonia com o corpo, entregam-se às diversas luzes externas, como por exemplo numa grande cidade, cujas luzes mais ofuscam que iluminam. Podemos comparar a essa cidade os diversos campos espirituais que nos dizem o que é certo e o que é errado, também para a nossa saúde. Então, na constelação familiar, a gente trabalha muito essa percepção através do nosso corpo. Então, Bert Hellinger vem trazer aqui essa reflexão em torno da luz, de que é importante que nós nos conectemos com o nosso corpo, porque cada um de nós temos uma luz interior. E essa luz interior, ela está a nosso serviço para nos guiar. E muitas vezes a gente acaba considerando mais o que o outro fala do que aquilo que a gente sente. Então, dessa forma, a gente se desconecta totalmente da nossa luz interior e se perde no caminho. Porque o que é bom para mim, eu sei o que é bom para mim. O que é bom para o outro, ele sabe o que é bom para o outro. Então, desconectados de nós, do nosso corpo e dessa nossa luz interior, nós somos levados ao adoecimento, né? Como ele diz aqui, a gente acaba dando mais atenção na luz externa, naquilo que vem do outro, do que propriamente aquilo que vem da gente. Então, talvez vamos no médico e o médico diz algo e lá dentro de nós fala assim, será que é isso mesmo? Será que é esse o remédio que eu tenho que tomar? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Né? E aí talvez eu converso com uma pessoa e uma pessoa me diz algo e eu sinto lá dentro, que estranho, será que é isso mesmo? E aí muitas vezes a gente acaba dando mais importância para o que vem do externo do que por essa informação interna que nós trazemos em nós, que é a centelha divina, né? Que é essa nossa luz interior, que quando a gente consegue estar atentos a ela, então a gente faz melhores escolhas, seja alimentares, seja de relacionamento, seja na área profissional, em todas as áreas, porque nós temos dentro de nós um guia, cada um tem um guia, né? Que é a sua luz interior. E Bert traz para a gente poder refletir em torno disso. E ele continua assim: como encontramos a partir dessas luzes o caminho de volta à nossa luz interna? Através da vigilância.
É de se admirar que, apesar das provas claras em relação aos alimentos que realmente nos nutrem, esse conhecimento só se impõe lentamente, enfrentando muita resistência. De fato, segunda-feira a gente estava no grupo e eu estava comentando, né, como que a cada ano parece que algo dentro de mim trabalha para uma direção. Então, esse ano eu estou muito voltada para a alimentação. Então, eu parei de comer glúten, leite eu já não tomava mesmo e agora tô assim diminuindo os derivados, né, o queijo, diminuindo. Porque a gente acaba tendo conhecimento, hoje com a internet está muito mais fácil da gente ter conhecimento do que realmente nutre, né? Porque a gente se alimenta muitas vezes, é uma fome emocional. E o alimento serve para nos nutrir. E a gente acaba não se nutrindo com os alimentos, mas preenchendo um vazio que tem dentro de nós, muitas vezes com o alimento. Então ele vem colocando isso, ele fala dessa forma aqui para nós, apesar de nós sabermos que os alimentos nos fazem mal e não nos nutrem, a gente permanece nesse movimento, que de uma certa forma é também uma autopunição, né? Se alimentar mal. A pergunta é: o que em nós é contra esse conhecimento? Então, o que dentro da gente tem essa resistência, essa dificuldade de comer o que é mais saudável, de comer o que é mais natural, aquilo que condiz mais com a nossa natureza, que o nosso corpo absorve melhor. Tá travando toda hora, já caiu, mas vamos seguindo aí. Quem for entrando, depois sai, volta. O que cobre essa luz, fazendo com que apenas um pequeno grupo a possa ver, falando sobre o alimento, né? Também podemos nos perguntar como é possível que sigamos tão despreocupadamente um caminho que nos faz adoecer. Aqui tem muita relação com lealdade ao sistema familiar, muitas vezes. A vida plena, que nos mantém saudáveis, exige que hajamos. A vida pela metade, que adoece, é confortável. Da mesma forma que um caminho de subida exige mais de nós que um de descida. Por que isso é tão difícil? Porque toda luz também projeta sombra. Quanto mais brilha, mais longa é a sua sombra, até projetar no final a sombra da morte. Então, ele traz aqui para nós, né, falando por que é tão difícil a gente se alimentar bem, a gente cuidar da nossa saúde, fazer o exercício físico, fazer aquilo que é importante para nós, né? Tomar vitaminas, acompanhar os hormônios, aquilo que realmente cuida da gente, né, do nosso físico. Por que é tão difícil? Então, ele traz essa questão também dessa lealdade que nós temos, né, com o nosso sistema familiar. De muitas vezes permanecer doente. Em especial se dentro do nosso sistema familiar existe, né, muitas pessoas doentes, nós temos dificuldade de nos mantermos saudáveis. Por quê? Porque isso vai nos distanciar das pessoas do nosso sistema familiar. Então, se a família se alimenta ruim, você vai ser o diferente se alimentando bem. E para você não se sentir mal diante da família, para não correr esse risco de perder o seu pertencimento, você come mal também. Então, muitas vezes a nossa mudança, ela se torna difícil porque a gente não quer se distanciar do nosso sistema familiar. A gente não quer se sentir diferente porque isso traz uma culpa, né? Mas o adulto, ele convive com a culpa. E isso é quando nós percebemos que nós crescemos, quando nós convivemos com a culpa de ser diferente. Porque na inocência a gente se torna igual à nossa família. Não que seja ruim ser igual à nossa família, não. Mas a gente acaba deixando de viver um destino que é nosso.
viver aquilo que é para nós vivermos. E fica repetindo aquilo que vem do nosso sistema familiar, né? Os padrões repetitivos. E ele continua aqui sobre superar medos. Quando alguém tem um problema, existe por trás disso um medo. O medo de que algo aconteça. Também o medo de uma doença. Por trás desse medo está a ideia de que nós mesmos devemos agir como se tudo dependesse de nossa ação. Imagino, por exemplo, uma situação na qual faço uma viagem de trem. Este anda por si só, sem que eu tenha que ter medos com relação a ele. Há outra pessoa que se preocupa para que tudo dê certo. Podemos, de certa forma, levar as nossas vidas dessa maneira. Olha só o exemplo que ele traz, né? Fazendo a viagem de trem, tem outro cuidando, então a gente vai levando a vida assim mesmo. Ontem fizemos um exercício. 12 pessoas se posicionaram em círculo em torno de uma doença que ficou no meio. As 12 pessoas representavam o corpo de um doente. Essa imagem mostra que existem diversas pessoas no contexto de uma doença. Ou seja, que o nosso corpo contém como força diversas pessoas, as quais atuam independentemente, podendo se opor umas às outras ou agir juntas. Mais um aspecto se tornou claro durante a atividade. Carregamos em nossos corpos pessoas que estão mortas. Elas nos atraem consigo para a morte. O movimento decisivo que podemos ver nesse exercício é que, ao acompanharmos de forma precisa esse movimento, percebemos que esses mortos desejam estar mortos. Se nos entregamos a um movimento maior, esses mortos vão de encontro à sua paz. Conseguem isso quando lhes permitimos ir com amor. Às vezes precisamos voltar nosso olhar para eles e reconhecê-los como algo que nos pertence, os mortos do nosso sistema familiar. Então se deitam e fecham os olhos. Numa constelação, isso mostra que o fim chegou para eles. Esse movimento possui um efeito forte em nossa vida. Estamos livres para o nosso futuro. Então olha o que Bert Hellinger traz para nós aqui. Que nós temos os mortos no nosso corpo. Boa noite, Nadir, querida. Tudo bem? Eu tô aqui, já caiu a live, já travou, mas tô seguindo na leitura aqui que depois fica gravado. E aí o pessoal assiste no YouTube. Então, o que ele tá trazendo aqui para nós? Que no nosso corpo estão os mortos do nosso sistema familiar. E que somente quando esses mortos podem ser reconhecidos e podem deitar e fechar os olhos numa constelação, por exemplo, é que a gente se torna livre para o nosso futuro. Muito interessante aqui, ó. Quer ver? Percebemos que esses mortos desejam estar mortos, mas muitas vezes, olha só o que acontece. Eles conseguem estar mortos quando lhes permitirmos ir com amor. Então a pergunta é: qual é o morto do nosso sistema familiar que nós estamos carregando no nosso corpo? Muitas questões físicas estão ligadas a esses mortos que ainda não foram vistos, que não foram reconhecidos e que ficam presentes, né, no nosso corpo. Muito interessante. E aí ele traz aqui um texto que eu vou compartilhar com vocês. Para onde foram as flores? Vamos ao nosso centro. Cantamos internamente uma canção. Para onde foram as flores? As meninas as colheram. Para onde foram as meninas? Os homens as tomaram. Para onde foram os homens? Tornaram-se soldados e foram para a guerra. Para onde foram os soldados? Repousam em seus túmulos. Sobre os túmulos brotam flores. Vêm as meninas e as colhem.
é um ciclo sem fim. Para onde vamos? Também somos levados juntos em um ciclo eterno? Agora vamos até o nosso centro mais profundo, esperamos por um movimento que nos carregue para fora de qualquer ciclo, para a frente, além de qualquer movimento em círculo em direção a uma luz distante. Para lá se volta o nosso olhar, para lá vai o nosso movimento, para além de todos os túmulos e trincheiras. Reunimos nossas forças e esticamos as mãos para alcançar uma nova margem. O que é a nova margem? A vida que permanece para além dos túmulos, para além dos mortos, que possam estar nos segurando e atraindo para baixo. Olhamos para diante, para algo que permanece. Certa vez eu fiz uma constelação e aí a cliente, ela chegou com a perna meio... Ela tinha uma questão na perna, um incômodo. E aí quando eu olhei para ela, eu vi na perna dela uma pessoa agarrada. E aí eu lembro que eu falei para ela: eu tô vendo na sua perna uma pessoa agarrada. E aí nós fomos para a constelação. E na constelação mostrou exatamente isso. Um morto do sistema familiar dela, né? Foi um representante representando uma pessoa lá do sistema familiar que já tinha morrido, estava grudado na perna dela. Então, quando Bert Hellinger vem falar aqui que os mortos estão presentes no nosso corpo, através dessa constelação eu pude ver claramente como isso funciona. Então, ela vinha com essa perna arrastando e quando a gente põe na constelação, mostra ali um ancestral pendurado na perna dessa pessoa. Fizemos os movimentos de reconhecimento, né? Porque é preciso olhar para os mortos, reconhecer esses mortos, dar um lugar para eles no sistema familiar, porque às vezes esses mortos morreram de forma indigna, às vezes eles não foram vistos, às vezes eles foram excluídos, né? Também em casos de aborto. E de alguma forma esses mortos são representados no nosso corpo através dos sintomas que a gente carrega. Então essa é a riqueza da constelação, de dar luz, né? Que é o título desta noite. Então a gente tem a nossa luz interior, onde a gente pode perceber o que é melhor para nós, e também existe esse movimento da constelação que traz a luz. Então, às vezes a pessoa vai, faz exames, no exame tá tudo certo, mas a pessoa continua com uma dor. E aí, quando a gente leva isso para a constelação, a gente acaba vendo a identificação com um morto do sistema familiar. E aqui Bert Hellinger vai falar que é um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim. E a falta de conhecimento faz com que a gente fique padecendo por falta de conhecimento. Lembrei agora de uma frase de Jesus, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. É bem isso mesmo. E aí ele traz aqui que a vida que permanece para além túmulo, para além dos mortos que possam estar nos segurando e atraindo para baixo, olhamos para diante, para algo que permanece. É nessa direção que vai nosso caminho, é nessa direção que vai o nosso movimento quando ajudamos outras pessoas. Sempre em direção à luz, sempre além, mais iluminado. Então começamos a nos iluminar e outros se iluminam conosco. Não é um belo caminho? Uma bela margem? Então ele está falando aqui, né, sobre esse processo da vida mesmo, do servir. Que um vai servindo o outro, um vai ajudando o outro naquilo que tem, né? A gente não ajuda o outro com aquilo que a gente não tem. A gente ajuda o outro com aquilo que a gente tem. E dessa forma, nós vamos caminhando em direção para além da morte. No início das constelações, Bert Hellinger não falava de vidas passadas. E aí depois que ele conheceu a Sophie Hellinger, esposa dele, já começou a se falar de vidas passadas na constelação.
Então a gente consegue também trabalhar na constelação essa questão de vidas passadas. Inclusive, às vezes, se revela na constelação, né? Que não necessariamente é um ancestral que está ali, mas a própria pessoa numa vida anterior. Então, por isso que às vezes a gente passa por determinadas situações agora e não compreende, né? Mas por que eu tô passando por isso? Às vezes tô passando de novo e tal. Mas é algo que ainda precisa vir à luz. Algo que tá lá no inconsciente, lá no mais profundo da nossa alma, que precisa ser revelado. E essa é a riqueza da constelação familiar, de fazer a gente olhar além, olhar aquilo que só com esses nossos olhos nós não conseguimos. Então, por que às vezes tem tanta dificuldade de cuidar do meu corpo, de me manter saudável? Porque dentro do meu sistema familiar, o padrão é todo mundo ser gordo, é todo mundo ser doente, é todo mundo viver em médico, viver com remédio, né? Então, quando ele traz essa luz interior, no início do texto que ele fala, ele está dizendo para a gente se conectar com aquilo que tem dentro de nós, porque nós temos a sabedoria divina dentro de nós. Então, o convite de hoje é da gente poder agir na nossa vida, fazer as nossas escolhas a partir daquilo que a gente sente dentro de nós, não a partir do que o outro está falando. O outro está falando o que você tem que fazer, o outro está falando como você tem que agir. Então, pergunte-se a si, para um pouquinho, respira fundo, sinta no seu coração, se pergunte qual é o melhor caminho para mim. E de alguma forma essa resposta vem. Então, o movimento da constelação familiar é um movimento de trazer a gente de volta para si. Então, a gente vai se desemaranhando, né? Desemaranha do pai, desemaranha da mãe, desemaranha dos avós, dos mortos, de toda a nossa ancestralidade. E no desemaranhar não é um movimento de exclusão, de se afastar de nada disso, mas é de sair, desemaranhar do destino, porque esses destinos estão entrelaçados. Então, a gente desata esse nó dos destinos, né, que nós ainda trazemos do nosso sistema familiar, para a gente poder viver aquilo que de fato é nosso. Porque já que nós somos mais leais do que livres, nós estamos ainda muitas vezes vivendo um destino que não é nosso. Em vários momentos eu me pego nessa situação, né, vivendo um destino que não é meu. Aí eu tenho que voltar para mim, observar a minha postura, fazer o meu movimento, porque senão a gente fica não avança, né? Não avança na vida. E isso é em todas as áreas, não é só na questão de saúde não, em todas as áreas. A gente fica patinando, não avança porque ainda tem algo que precisa ser visto, algo que a gente precisa olhar, dar um lugar no nosso coração, para poder então seguir adiante. Eu vou ler mais um pedacinho dele aqui antes da gente encerrar. Cadê? Batidas na porta. Sentados tranquilos em nosso quarto, de repente ouvimos uma batida. Alguém bateu em nossa porta. Sustemo-nos e esperamos. Quem poderia ser? Será que veio nos visitar? Será que veio nos buscar? Hesitamos em abrir a porta e deixá-lo entrar. Não sabemos o que quer de nós. Será que está apenas de passagem? Ou será que nos irá tomar pelas mãos e nos levar? Quem será que está batendo na porta, né? Nosso coração palpita por um instante. Então as batidas param. Será que o outro apenas bateu para nos avisar que voltará depois? Não temos coragem de ir ver quem era. Porém, no fundo sabemos, foi a morte quem bateu em nossa porta e depois se foi. Será que ainda somos os mesmos após ela bater em nossa porta? Né? Quantas pessoas têm experiência de quase morte, né? E também tem doenças gravíssimas e volta para a vida? Continuamos ouvindo por dentro seu aviso? Perdemos algo que até então era importante? O que será do tempo que ainda nos resta? Será vazio? Será pleno? Esperamos pela sua chegada como se ela fosse nos redimir?
Ou será que olhamos de forma diferente para o tempo que nos resta? Colocamos algo em ordem para permitir que isso chegue ao fim em paz? Então, será que a gente vai ter que esperar a morte bater na nossa porta para a gente mudar? Libertamos isso de dentro de nossa alma, tornando-nos finalmente livres disso. Dessa maneira, nosso tempo se torna um tempo pleno, pois é tranquilo. Imagina viver como se fosse morrer todos os dias. Será que a gente aproveitaria melhor, se alimentaria melhor, cuidaria mais da nossa vida, estaríamos mais presentes na vida dos outros? Reflexão, hein? Quando o desconhecido nos visita novamente, estamos preparados para ele. Venha você, o último que encararei. Seja da forma que vier, seja com dor, seja repentinamente, seja serenamente. Há algo que se interrompe aqui? Algo que se interrompe para sempre? Não sabemos. Submetemo-nos a esse caminhar que vem de um outro lugar, tomados pela mão, para bater em outra porta. De que forma? Com um profundo por favor. Para concluir, contarei mais uma história. Bert Hellinger, as aulas dele é tudo história. O livro que ele escreve, na verdade, é uma transcrição de eventos, né, que ele fazia, porque ele já desencarnou. O círculo. Uma pessoa perplexa perguntou a alguém que percorria com ela um trecho do mesmo caminho: diga-me, o que conta para nós? O outro lhe respondeu: o que conta é, em primeiro lugar, que estamos na vida por algum tempo. Assim ela começa quando já havia muitas coisas e quando cessa, cai na multiplicidade que havia antes. Pois como um círculo quando se fecha, seu fim e seu princípio são um e o mesmo. Assim, o que vem depois da nossa vida se une sem ruptura ao que havia antes, como se entre eles não houvessem passado nenhum tempo. Portanto, somente temos tempo agora. O que conta é, em seguida, que junto com o tempo foge de nós o que nele realizamos. Como se pertencesse a um outro tempo e como se quando pensamos estar agindo fôssemos mantidos apenas como instrumentos, usados para algo que está além de nós, e postos de lado outra vez, liberados somos concluídos. A pessoa perplexa perguntou: se nós e o que realizamos, cada qual a seu tempo, existe e chega ao fim, o que conta quando o nosso tempo finda? O outro respondeu: o que conta é o antes e o depois, como um mesmo. Então os seus caminhos se separaram e seus tempos e ambos se detiveram e silenciaram. Então Bert Hellinger está falando desse círculo, dessa vida que na verdade ela não se acaba. Ela vem dos nossos ancestrais, ela passa por nós, ela chega nos nossos descendentes e ela continua. E tudo o que vai ser vivido a partir de mim para frente tem o meu dedo. Então, eu sou responsável também, de uma certa forma, por aquilo que eu estou fazendo agora com a minha vida. E a gente vê isso muito claramente na constelação familiar. O que eu faço comigo, com a minha vida, reflete diretamente nos meus descendentes. Então, e tem uma passagem na Bíblia que diz assim que uma geração vai colher o que a outra geração plantou. Então, o que meus filhos vão colher de mim? Por exemplo, se eu não cuido da minha saúde, o que eles vão colher de mim? Se eu não busco a minha transformação, o que eu estou plantando para os meus filhos colherem? Porque o que os meus pais plantaram para eu colher, já foi plantado, já colhi. Mas agora eu também, ao mesmo tempo que eu estou colhendo, eu estou plantando. O que eu estou plantando? Não adianta mais eu olhar para trás e ficar reclamando do plantio dos que vieram antes. Porque essa semente já está lá na terra, essa semente já fez a árvore crescer, eu já estou aqui. E cada vez que eu reclamo da forma como aquela semente foi plantada, eu estou reclamando de mim. Criticar aquilo que veio antes
julgar os nossos pais é um processo de autopunição. Então a gente não se sente no direito, inconscientemente, de viver algo bom diante dos julgamentos que nós temos em relação aos nossos pais. Então, se eu olho, por exemplo, para o meu pai e falo assim, caraca, não dá conta de lidar com dinheiro, eu não vou conseguir lidar, porque a gente se autopune. Por exemplo, a autossabotagem, a autopunição, o próprio adoecimento são formas de compensar o nosso olhar em relação a tudo que veio antes. Então, tanto que isso é importante a gente parar para olhar, porque a vida em si, a sociedade em si, ela não traz movimentos para que a gente desperte para isso. Então, nós precisamos buscar. Em 2019, se não me engano, eu fiz um exame de mama e aí deu nódulos no meu exame de mama. E aí você vai na médica, faz os exames, ela passa um remédio e fica por isso mesmo. Não fala nada de alimentação, não fala nada de vitaminas. Os exames olham tão rápido que eu nem sei se está olhando o número certo. Então o que eu fiz? Fui buscar, fui atrás. Além de fazer os meus processos individuais, que eu sei quais são as questões emocionais que estão ligadas a esse nódulo. Então, além de fazer os meus processos, além de constelar, eu fui buscar também mudar a minha alimentação, porque hoje estudos já mostram que a alimentação ela contribui demais, por exemplo, para um câncer. O estresse é o maior alimento para a célula cancerígena reproduzir e aumentar no corpo. Então, quantos alimentos, o trigo, o glúten, tudo isso atinge diretamente o nosso corpo. E a gente que já tem uma predisposição, porque o nosso emocional já é todo bagunçado, Hoje muito mais tratado do que antes, ainda bem, mas sempre tem alguma coisa pra gente olhar. Então a gente já tem o emocional bagunçado, porque é a ponta, É o primeiro movimento, depois a gente se alimenta de forma ruim, o corpo com certeza ele vai reagir, E aí Bert Hellinger ele traz essas reflexões neste livro para a gente olhar para isso, para a gente se conectar com aquilo que nós temos dentro de nós, conectar com aquilo que faz bem para o nosso corpo e mudar essa realidade daqui para frente. O passado a gente já não muda mais. Aquilo que não foi resolvido lá atrás continua presente aqui buscando uma resolução. A constelação nos ajuda a olhar para ter a clareza do que precisa ser resolvido, mas ela não faz mágica também, Depende da nossa postura, depende da nossa relação com o outro no dia a dia. Então, curar-se, porque o nome do livro é A Cura, curar-se requer esforço. Como ele diz aqui, descer é fácil. Agora, para subir, requer um esforço. Então, é necessário que a gente olhe para a gente de forma holística, Olhar para o nosso corpo, para a nossa espiritualidade, olhar para o nosso corpo físico, para as nossas emoções, para a nossa mente, Quanta perturbação que existe na nossa mente. Com as informações que vêm de fora, com o ouvido que a gente dá para o que os outros falam. Então nós precisamos centrar mais, trazer a nossa energia mais para dentro de nós, para que assim a gente consiga ir lidando com as questões do dia a dia de forma leve, Porque a vida ela tá aí para a gente poder vivê-la da melhor forma possível. Precisamos estar com isso sempre em mente. A vida é para ser vivida da melhor forma possível, A beleza da natureza revela o tanto que a vida é bela. Então nós podemos dar menos peso do que realmente a vida tem. Ela pode ser leve, ela pode ser fluida. E tudo muda quando a gente muda.
ficar esperando de fora, né? Esperando só o que o médico fala, esperando só o que os pais falam, esperando só o que o marido fala. Não. Eu, por mim, vou e busco aquilo que é bom para mim. Porque, como eu sempre digo, a minha vida é sobre mim. A vida de vocês é sobre vocês. Então, se cada um olha para o seu projeto mais importante, que é a sua vida, porque se cada um estivesse cuidando da sua vida, a gente não teria tantos problemas, né? Acontece que gostamos de cuidar da vida do outro. O outro é em bom que é cuidar da vida do outro. Então, quando a gente para cuidar mais da nossa vida, então as coisas da nossa vida vão fluir. Porque se eu fico cuidando mais da vida do outro, eu acabo deixando de cuidar da minha. E aí tem aquela frase antiga que é o olho do dono da fazenda que engorda o boi. Acho que essa é a frase, né? Então, como que eu quero engordar esse boi? Não quero engordar nada, não. Mas como que eu quero que eu fique saudável? Se eu não olho para mim, se eu estou ocupada, se o outro tá fazendo. De vez em quando a gente se pega nisso. Se pega querendo dizer pro outro, não faz isso. Eu falo para mim mesma, ele é criatura, vai cuidar da sua vida. Deixa o outro, ele vai aprender no momento que ele quiser. Porque o conhecimento tá solto hoje e a gente às vezes fica chateado porque o outro não tá ouvindo o que a gente tá falando. Vai cuidar daquilo que importa para você, né? Mas é muito egoísmo. Não é não. Egoísmo é o outro querer que eu pare de cuidar da minha vida para cuidar da vida dele. Então fica aí essa reflexão. Bert Hellinger é um filósofo, ele sempre traz coisas pra gente refletir. Esse último texto dele falando que a vida ela continua, ela vem de longe, ela segue adiante. Então é engano nosso achar que a gente só vive uma vez e que a gente pode fazer tudo que a gente quiser agora. Não é assim que funciona. O preço que se paga depois é muito alto. Hoje a gente já está pagando o preço de tudo que foi plantado lá atrás. Os nossos filhos vão pagar o preço daquilo que a gente está plantando, daquilo que a gente não está resolvendo agora. Então, por nós e pelos nossos descendentes, a gente busca essa transformação interior, que é a melhor, que é a mais importante na nossa vida. Então, a gente vai ficando por aqui. Obrigada por você que esteve aí do outro lado. Depois o vídeo eu subo para o YouTube e aí os demais conseguem assistir lá na gravação. Tá certo? Então, um beijo para vocês. Obrigada por estar aqui comigo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem tá aí? Quer falar alguma coisa, alguma percepção, perguntar de algo que tem de si? De repente a gente faz alguma coisinha aí. Se bem que o horário já deu aqui, né? Vamos encerrar para não ficar muito comprido. Boa noite, um beijo. Até mais, a gente se vê. Tá bom? Muito obrigada. A companhia dos mortos. Diga, quer falar? Quer fazer uma pergunta? O que você quer? Na hora de dormir, nós vamos para a companhia dos mortos? Foi surpreendente. É isso. Vamos incluir. Hoje, engraçado que eu não tinha lido esse texto mais cedo e eu estava pensando nos mortos da minha família. Existiram alguns mortos que precisam ainda ser colocados no coração. Às vezes a gente não para pensar nisso. E é muito importante, porque talvez este morto é a identificação da doença que você está carregando e nem sabe. Então, vamos olhar para eles com reconhecimento. Gente, um beijo, tá? Muito obrigada. A gente se vê.